Família, vamos para mais um vídeo para essa segunda-feira, 1º de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa segunda-feira, separei apenas 8 palpites com 2 opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E segue lá no nosso Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonei Palpites, o grupo fechado, e logo acima temos o Elonei Palpites, o chat livre. Se você deseja participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa segunda-feira, 1º de agosto de 2022, na partida entre Nordsjælland e Lyngby pela terceira rodada do Campeonato Dinamarquês. Na classificação, a equipe do Nordsjælland vem na terceira colocação com 6 pontos, marcou 5 e sofreu 1 gol, tem um saldo positivo de 4. O Lyngby vem na 10ª colocação com apenas 1 ponto marcado, marcou 2 gols e sofreu 3, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Nordsjælland, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. O Lyngby, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas seguidas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0 na casa do Nordsjælland. As odds estão marcando aqui a 1,72 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Nordsjælland, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Nordsjælland, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, no confronto direto, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Agora pelo campeonato polonês, na partida entre Korona e Śląsk, pela terceira rodada, na classificação, a equipe do Śląsk vem na 6ª colocação com 4 pontos, marcou 2 e sofreu 1, tem um saldo positivo de 1. Já a equipe do Korona vem na 16ª colocação com apenas 1 ponto, marcou 1 e sofreu 3 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante, jogando fora de casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o Śląsk venceu jogando em casa por 2 a 1. As odds estão marcando aqui a 3,30 para a equipe da casa, 2,05 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Korona, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. Já a equipe dos Śląsk, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gol também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Korona com empate. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do Korona, o Korona venceu 4 e perdeu apenas 1. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, Korona com empate. Agora pelo campeonato argentino, na partida entre Defensa e Justiça e Arsenal Sarandí, na classificação, a equipe do Arsenal Sarandí vem na 20ª colocação com apenas 12 pontos, marcou 11 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 2. Logo acima, o Defensa e Justiça vem na 18ª colocação com 13 pontos, marcou 11 e sofreu 12 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Defensa, vem de 2 vitórias seguidas e 3 empates. O Arsenal Sarandí, jogando fora de casa, vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1 a 1 na casa do Defensa. As odds estão marcando aqui a 1,80 para a equipe da casa, 4,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Defensa, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Arsenal Sarandí, nos últimos 5 jogos fora de casa, bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol.
Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Santos e Fluminense, na classificação, a equipe do Fluminense vem na terceira colocação com 34 pontos, marcou 29 e sofreu apenas 20 gols, tem um saldo positivo de 9. O Santos vem na nona colocação com 26 pontos, marcou 22 e sofreu 16 gols, tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Santos, ele vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Fluminense nos últimos 5 jogos empatou apenas 1 e venceu 4. No último jogo realizado entre as equipes, nesse confronto direto, ficaram no 0 a 0 na casa do Fluminense. As odds estão marcando aqui a 2,62 para cada lado. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta fora com empate. Vou acreditar que o Fluminense não perca essa partida, vou deixar aqui fora com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série C, na partida entre Remo e Ferroviário. Vamos ver aqui na classificação. O Remo vem na 11ª colocação com 22 pontos, marcou 22 e sofreu 19, tem um saldo positivo de 3. O Ferroviário vem na 17ª colocação com 16 pontos, marcou 12 e sofreu 21 gols, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Remo, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ferroviário, jogando fora de casa, vem de 5 derrotas seguidas. No último jogo marcado entre as equipes, o Ferroviário venceu jogando em casa por 1 a 0. O palpite que vou deixar para vocês de Remo para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Colombiano, na partida entre Bucaramanga e Tolima. Na classificação, a equipe do Tolima vem na 10ª colocação com 5 pontos, marcou 6 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 1. O Bucaramanga vem na 19ª colocação com apenas 1 ponto em 2 partidas, marcou 1 e sofreu 3 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Bucaramanga, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Tolima, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 vitória e 4 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Tolima venceu jogando em casa por 2 a 1. As odds estão marcando aqui a 3,25 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Bucaramanga, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. O Tolima, nos últimos 5 jogos fora de casa, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Bucaramanga com empate. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Colo e Independente. Na classificação, a equipe do Colo vem na 16ª colocação com 13 pontos, marcou 10 e sofreu 9 gols, tem um saldo positivo de 1. O Independente vem na 25ª colocação com 8 pontos em 10 partidas, marcou 8 e sofreu 14 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Colo, ele vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Independente, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 vitória e 4 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 2 a 2 na casa do Colo. As odds estão marcando aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Colo, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Independente, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Nos últimos 5 confrontos entre eles, ambas marcam aqui em 3 oportunidades. No último jogo bateu 2 a 2 na casa do Colo. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols, com grandes chances de bater também acima de 2,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Atlético Nacional e Deportivo Pasto pelo Campeonato Colombiano. Na classificação, a equipe do Pasto vem na 5ª colocação com 7 pontos, marcou 7 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 4. O Atlético Nacional vem na 17ª colocação com 2 pontos em 4 partidas, marcou 5 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Pasto, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo realizado entre as equipes, nos confronto direto,
O Atlético Nacional venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,66 para a equipe da casa, 5,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, bateu acima de 1,5 gols em todos os jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. O Atlético Nacional nos últimos 5 jogos em casa bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. E passando para o bilhete pronto que selecionei para essa segunda-feira, 1º de agosto, peguei aqui Fluminense com empate a 1,44 e acima de 1,5 gols Colón Independente a 1,36, gerou um DD aqui de 1,96, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$196. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!